Graças a Deus. No domingo, dia da ressurreição, é bom nós meditarmos nas coisas celestiais, amém? No dia que nós vamos encontrar nosso Senhor Jesus na cidade celestial, com grande alegria. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai bendito e santo, nós te louvamos, Senhor. Quão grande salvação nos alcançou em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz, por pecadores tão vis, tão não merecedores como nós. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas misérias, as nossas fragilidades. E com isso, Senhor, a nossa necessidade de Ti, a nossa necessidade do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua graça infinita que nos encontraram em Cristo. E nós queremos Te agradecer, Senhor, Te louvar. Nós nos reunimos como igreja no dia do Senhor, no dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, para Te agradecer, para demonstrar a nossa gratidão, Senhor, apresentar as nossas ações de graças por ter salvo a nós, Senhor, nós que não merecemos. E o que nós Te pedimos nessa manhã de domingo é que o Senhor fale conosco, que o Senhor conduza todas as atividades que irão ser feitas aqui. Nós vamos abrir a Tua palavra para estudar e nós precisamos da Tua iluminação, Senhor, para que nós possamos compreender as coisas espirituais, as coisas da Tua palavra. Então dá-nos luz, dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis no estudo da Tua palavra. Fala aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos continuar então o nosso estudo do livro chamado Profetas, livro do Augusto Nicodemos, Profetas, Profecias na Bíblia e no Novo Testamento. Tá? Deixar os irmãos se acomodarem. Eu vi que alguns de vocês adquiriram o livro, falaram comigo, muito bem. Você vai perceber aqui que algumas coisas que eu estou dizendo não estão no livro, obviamente. Não é? Eu estou acrescentando coisas, fazendo meditações, dando exemplos para que você possa compreender de forma melhor, penso eu. Nós vimos aqui, até agora, a figura dos apóstolos no Novo Testamento. Nós falamos que quando nós pensamos em profecia no Novo Testamento, o primeiro grupo de pessoas, a primeira categoria de pessoas que nós devemos pensar são os apóstolos. Nós vamos superar agora esse degrau, muito bem, já vimos como os apóstolos... ou que se refere aos apóstolos quanto à profecia no Novo Testamento, e nós vamos chegar na figura do profeta, propriamente dito, no Novo Testamento. Então, se os apóstolos são os sucessores dos profetas no Novo Testamento, quer dizer, então, que os profetas no Novo Testamento possuem um tipo de atividade talvez diferente dos profetas no Antigo Testamento. Vimos que são os apóstolos que são os videntes, não é? São eles que anteveem as coisas que irão acontecer no Novo Testamento. Mas é importante também nós frisarmos, para nós entendermos as atividades dos profetas no Novo Testamento, que se Deus se revelou de maneira mais excelente em Cristo do que em todas as outras maneiras que ele se manifestou, que ele se revelou no Antigo Testamento, nós também podemos inferir disso, irmãos, que nenhum profeta no Antigo Testamento teve um tipo de revelação, ou Deus revelou a eles no Antigo Testamento algo superior do que os apóstolos no Novo Testamento. Percebe comigo? Se Jesus é a grande revelação de Deus para os homens, para a humanidade, significa dizer que os apóstolos têm a revelação, uma revelação mais excelente do que qualquer profeta teve no Antigo Testamento. Então, o que tem de mais excelente de Deus para os homens? Está revelado na doutrina apostólica, na pessoa de Jesus. Percebe? Nem Moisés, nem Elias. Tudo aquilo que eles revelaram foi grandioso, sem dúvida nenhuma. Foi verdadeiro, foi bom, foi perfeito, porque é revelação de Deus. Mas aquilo que os apóstolos revelam na pessoa de Jesus é mais excelente, é superior. Muito bem. Então vamos ver as atividades propriamente dos profetas. Abra comigo aí, em Lucas, no capítulo 1. Deixando os apóstolos para trás nessa caminhada. Versículos de número 67 ao 79, mas nós não vamos ler todos, porque nós lemos essa passagem no final da última aula. Lucas 1, a partir do versículo 67 a 79, nós encontramos a profecia do sacerdote Zacarias, do pai de João Batista.
Nós lemos na semana passada, então hoje eu vou fazer apenas pequenos apontamentos, para nós conseguirmos identificar aqui as funções do ministério profético no Novo Testamento. Ainda que, vamos frisar aqui, Zacarias pertencia àquele período intermediário, aquele período de transição entre a velha aliança e a nova aliança. Primeiro ponto a destacar aqui, versículos 68 e 69. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, olha a profecia de Zacarias: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Perceba aqui, mais uma vez, ele não fez nenhuma previsão do futuro nessa parte da profecia. Sim ou não? Não tem previsão de futuro aqui. Ele não está antevendo nenhum evento que irá acontecer. Não está. Então, é um equívoco pensar que toda atividade profética consistia em revelar futuro. Percebe comigo? Não é isso que as pessoas pensam em primeiro lugar, que é profecia? É dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Sim ou não? Esse é o senso comum, não é? Nós estamos vendo aqui, versículos 68 e 69, que Zacarias está profetizando, mas ele não está dizendo nada que vai acontecer no futuro. Pelo contrário, ele está identificando que naquele momento ali da história, Deus está realizando certas coisas, não é? Ele identifica que coisas são essas e, através do Espírito de Deus, ele profetiza. Ele está dizendo, olha, esses eventos aqui do meu tempo significam isso, isso e isso. Muito bem? Então, profecia não é só antever aquilo que vai acontecer. Vamos seguir aí para o versículo 70, olha o que diz. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então aqui, Zacarias não está mais falando a respeito daquilo que estava acontecendo no seu tempo, mas Zacarias está esclarecendo, ele está identificando que tudo aquilo que estava se desenrolando ali, aquilo que Deus estava fazendo, era o cumprimento de profecias anteriores, de coisas que ele havia lido de profetas mais antigos do que ele. Então perceba, a atividade profética nunca está divorciada da palavra de Deus, do estudo das Escrituras, da compreensão daquilo que Deus disse anteriormente, porque Deus é perfeito. Deus nunca vai dizer algo hoje diferente daquilo que ele já disse anteriormente. Deus não vai se contradizer. Então, primeiro ele está identificando que aqueles eventos ali que Deus estava realizando eram a salvação de Deus. Que eventos eram esses? O nascimento do seu filho João Batista, que era o antecessor de Jesus, e claramente o nascimento do Salvador, o nascimento do Messias. Ele percebeu que aquilo que tinha sido prometido pelos profetas antigamente, não é? Através dos profetas por Deus, aquela salvação que Deus traria a Israel, ele identificou que estava se cumprindo no seu tempo. Então ele identificou, olha, a Bíblia diz isso e isso. Então quem é o profeta? O profeta é aquele camarada que pega a Bíblia, pega as Escrituras e tem a revelação, tem a noção exata daquilo que as Escrituras dizem no passado. Então o profeta tem que conhecer a Escritura. Você já viu na internet, tem um pessoal que diz que é profeta, tem um aqui de São Gonçalo que ele diz, às vezes ele erra lá, né, a doutrina, às vezes não, quase sempre, ele erra o que está dizendo lá na Bíblia, ele diz, não, mas eu não sou teólogo. Ele fala assim, eu não sou teólogo, eu sou profeta. Então Deus deu uns são profetas, outros são teólogos, outros são doutores. Então percebe, a profecia nunca está desassociada da palavra de Deus, porque Deus é perfeito. Então Zacarias é um profeta estudioso, ele sabe, ele é um sacerdote, ele sabe o que Deus disse no passado. E por fim, é claro, que nós não vamos ignorar, porque era fundamental numa profecia, que houvesse predição do futuro. Deus estava revelando as coisas que iriam acontecer. Versículo de número 76, olha o que diz aí, versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Então, depois de identificar que Deus estava realizando salvação em Israel através do nascimento de Jesus e, claro, do seu filho João Batista, que anunciaria o Messias, depois de identificar que aquilo ali já tinha sido alvo, objeto de profecias anteriores de outros profetas, depois disso tudo, ele faz uma profecia do futuro. Só que isso aqui é muito interessante, irmãos. Perceba comigo. Qual é a profecia que Zacarias faz aqui? O que ele diz que vai acontecer no futuro? Versículo 76.
Qual é a profecia? Diz para mim. Tá bem fácil aí, ó. Versículo 76, Lucas 1. Oi? Estão pegando ainda, 9 horas, estão pegando no tranco ainda. Isso, ele disse o seguinte, olha, eu vou ter um filho, esse menino aí que vai nascer, vai ser um profeta do Altíssimo. Olha o que ele diz aí. Vai ser um profeta do Altíssimo. Se cumpriu essa profecia? João Batista foi um profeta? De fato, foi um profeta de ofício, inclusive, não é? Trabalhou como profeta durante toda a sua vida. Muito bem, então João Batista seria um profeta de ofício. Zacarias era um sacerdote. Zacarias profetizou, foi cheio do Espírito, mas Zacarias era um sacerdote. João Batista, seu filho, conforme a profecia do próprio Zacarias, era um profeta de ofício. Muito bem. Agora, qual foi a grande profecia do futuro que João Batista anunciou? O que foi que João Batista viu? Qual foi o evento que ele viu que aconteceria no futuro, que Deus revelou para ele e ele contou para todo mundo? Qual foi o grande evento? Qual? Muito bem. Só que isso se dava no futuro ou estava se dando naquele momento da vida de João Batista? Era no presente de João Batista ou era para o futuro, um evento posterior? Isso então. Então, João Batista, ele é contemporâneo, diferença de meses de idade ali, ele é contemporâneo de Jesus. Então, você pode procurar aí todas, eu inclusive tive esse trabalho, eu não vou trazer aqui, senão a gente não acaba a aula, mas eu tive esse trabalho de ver todas as citações, hoje em dia com a internet facilita também, né? O trabalho não é nem tão grande assim, mas todas as citações de João Batista, todas as citações que João Batista fez, e não há predição de futuro. Zacarias está dizendo que ele seria um profeta, mas o que João Batista faz é dizer o seguinte, olha, tem um aí entre vós que é maior do que eu, ele vai vir, não é? Ele vai vir no sentido de se manifestar, mas Jesus era contemporâneo a João Batista. Qual é a atividade de João Batista, irmãos? É chamar o povo ao arrependimento. É dizer, olha, endireite os seus caminhos, vocês estão em pecado, vocês têm que se converter, raça de víboras. Ele anuncia lá para Herodes que ele não pode fazer o que estava fazendo, ficando com a esposa do irmão e tudo mais. Percebe? A grande profecia de João Batista não tem nada a ver com o futuro. Tem a ver com o chamado daquele povo ao arrependimento. E nisso consiste boa parte da atividade dos profetas. Nós temos que ter isso em mente. Profeta é aquele que prega contra o pecado. É aquele que diz que o povo tem que andar segundo a moral de Deus, que prega a lei de Deus, que corrige quem está fazendo coisa errada. Esse é o profeta, irmãos. Profeta não é só quem fica adivinhando o que vai acontecer no futuro, não. Pelo contrário, boa parte da atividade dos profetas não consiste em adivinhar futuro. De Moisés a Jesus, quanto tempo tem de distância, sabe? Mais ou menos 1.200 a 1.500 anos de distância. Olha só, de Moisés a Jesus. Quantos sonhos você encontra de Moisés, do relato ali do Êxodo, né, onde Moisés aparece, até os evangelhos? Quantas visões, quantos profetas antevendo o futuro? Pouquíssimos. Se você for tirar proporcionalmente a média, são muito poucas as revelações especiais, miraculosas, sobrenaturais que nós temos registradas na Bíblia. Então, um profeta, boa parte da sua atividade consistia em chamar o povo para atentar contra o pecado. Corrija a sua vida, pare de pecar, volte para a lei de Deus. Pode. Em relação a Jesus. Na verdade, Jesus já estava, era um futuro presente mesmo, né? Isso que eu estou falando errado. Isso. Jesus já estava vindo, ele estava lá, era um futuro presente. Sim. Tanto que quando Jesus aparece diante dele, ele faz aquela afirmação, eis o Cordeiro de Deus, esse aí é o que eu falei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava ali, era contemporâneo de João Batista. João Batista não está antecipando nenhum evento miraculoso, como Daniel, por exemplo, daqui 500 anos vai acontecer isso, isso, isso. De fato, isso fazia parte, nós vamos continuar vendo, inclusive nas atividades dos profetas no Novo Testamento. Tá? Do Novo Testamento, nós vamos ver. Só que eu quero dizer que não é só nisso que consiste a atividade dos profetas, porque isso é um perigo. Inclusive em Judas, nós vamos chegar no versículo 4 da epístola, nós vamos ver que aqueles falsos profetas eram imorais. Olha que contradição. Um profeta imoral. Imoralidade, vida em pecado e profecia não podem andar juntos. Porque o profeta é justamente o que prega contra a imoralidade.
sabe? Então não pode você... O camarada que se diz profeta, né? Eu não estou nem dizendo nossos dias, não. Eu estou dizendo os profetas mesmo da época. Ele não poderia estar anunciando coisas futuras, miraculosas, falando da parte de Deus, vivendo uma vida imoral. Ele não podia, porque era inconsistente. Se ele vivia vida imoral, ele já está desqualificado para ser profeta. Por quê? O profeta é aquele que prega contra o pecado. Entende? Essa é uma parte importante da atividade profética. Quer ver comigo? Abra em Mateus 11, 13. E outro irmão abre em Lucas 7, 28. O primeiro irmão pode ler. Mateus 11, versículo 13. Muito bem. Porque todos os profetas e a lei... Alguém lembra aqui onde a lei profetizou? Olha que texto interessante. Os profetas e a lei profetizaram até João. A lei profetizou até João. Lembra em Deuteronômio no capítulo 18, Moisés falando, olha, vai se levantar no meio de vocês um profeta, vocês devem segui-lo. A lei já profetizava a respeito de Jesus. Mas olha o que diz. Os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, resposta aqui para aqueles que perguntaram, existe profeta nos nossos dias? Vamos lá. Existe profeta nos nossos dias? Esse texto é importante para responder essa pergunta. O que o texto está dizendo? Que nos moldes dos profetas no Antigo Testamento não existem mais profetas nos nossos dias. Nem aqueles que se manifestaram no Novo Testamento, que nós vamos ver, que tinham, como parte das suas atividades, revelar o futuro, eles tinham, nós vamos ver. Nem eles mesmos eram profetas à semelhança daqueles profetas do Antigo Testamento. O próprio texto continua no versículo 14 de Mateus 11. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ou seja, nos moldes de Elias, sabe? João Batista é o último. O texto está dizendo. Então, todos os profetas profetizaram até João. Depois de João, não existe profecia nos termos do Antigo Testamento. E isso vai ficar claro nesse segundo texto aí, Lucas 7, 28. O outro irmão pode ler, sem ser o Tiago. Amém. Não há profeta maior do que João. Por quê? Aqui tem várias explicações para esse texto, tá? Mas eu vou me pegar apenas em uma das características do texto. É por causa de alguma coisa que havia em João? Não é, irmãos. Tiago diz na sua epístola que Elias, o grande Elias, que não viu a morte, não é? Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Por que João não seria? João era Tanto é que Jesus continua. O menor no reino de Deus é maior do que João. Então, por que João era o maior entre aqueles profetas do tipo do Antigo Testamento? Porque ele estava apontando para algo que era mais excelente, era o próprio Jesus. É por causa da mensagem, não é por causa de João. Então, João era o antecessor do próprio rei Messias, de Cristo, de Deus. Então, assim, a mensagem dele é tão excelente que ele é o maior. Então, todos os profetas profetizaram até essa maior mensagem. Depois que essa mensagem, irmão, o que veio depois de João Batista? Diz para mim. Na plenitude dos tempos, o que aconteceu? Jesus. Não se espera nada depois de Jesus, não se espera novas revelações, porque não precisa. Já tem um profeta, Deuteronômio capítulo 18, já tem um profeta no nosso meio que nós devemos ouvir. Jesus exerce o ofício profético. Eu não vou entrar aqui porque eu pretendo falar isso no final. Ainda que o livro não trate propriamente, mas no final de todas as aulas eu pretendo falar a respeito disso. Mas Jesus é o profeta que nós devemos ouvir. Então não há mais profetas à semelhança de João Batista, porque João Batista já é o maior. Ele já apontou para a grande mensagem que Deus tinha para o mundo. Não faz sentido para você? Ou não? O texto está dizendo, ó, a lei e os profetas profetizaram até João. Então quando alguém fala que é profeta igual Elias, Isaías, sabe, no Antigo Testamento, aí você lê Mateus 11, 13. Ó, os profetas e a lei profetizaram até João. Então, depois de João, ok? Depois de João, não tem profeta nesses termos, semelhante a Elias. Muito bem. Então, vamos ver. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Algum comentário? Tudo bem. Então, vamos seguir. Como nós dissemos a respeito de João Batista, as atividades dos profetas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, era chamar o povo ao arrependimento. Nós lemos também esses textos na semana passada, mas eu quero apenas fazer o destaque aqui, principalmente para aqueles que anotam também. Vamos ler Jeremias no capítulo 7.
Jeremias 7. E outro irmão pode abrir em Isaías 1, versículo 10. Apenas para a gente superar essa parte, porque essa também era uma característica dos profetas no Novo Testamento. Jeremias 7, versículos de 1 a 3, olha o que diz. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo, profecia, hein? A palavra veio da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Olha a profecia, irmãos. Profecia. Melhorai os vossos caminhos. Percebe? Melhorai os vossos caminhos. E melhorai as vossas obras. E vos farei habitar neste lugar. Olha a profecia. Melhora o seu caminho. É o que João Batista pregava. Você vê o que um profeta anuncia? Você vê o que é profecia? Também. Tem atividade de prever o futuro. Claro que sim. Mas não consiste unicamente nisso. Isso é profecia. Você imagina, se todo profeta do nosso tempo, vou repetir isso aqui, se todo profeta que tem por aí, que diz que é profeta, pregasse isso daqui, eu chamava ele de profeta, irmão. Eu chamava ele de arcebispo, de bispo, do que ele quisesse. Não tem problema não. Se ele fizesse questão, eu chamava ele de profeta, ainda que ele não fosse. Se ele pregasse isso daqui, melhora o seu caminho, pregasse contra o pecado, estava tudo bem, mas nós percebemos que não é esse tipo de atividade profética que eles intentam fazer. Sim ou não? Não é isso aqui que eles querem imitar de Jeremias. Se fosse, era bênção, irmãos. Uma bênção. Isaías 1, 10. Eu vou ler rapidamente. Ouvi a palavra do Senhor, profecia. Versículo 16, lavai-vos. Olha a palavra do Senhor. Versículo 16, lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Profecia. Olha, procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. E você pode continuar até o versículo 20, que você vai ver o profeta apontando e pregando contra o pecado. Tá? Muito bem. Continuando, vamos chegar agora, não somente nos profetas do Novo Testamento, nós já vimos a profecia de Zacarias e de João Batista, mas vamos chegar agora nos profetas na igreja. Profetas no Novo Testamento propriamente, no meio da igreja ali. Via de regra, tá? Primeiro eu vou perguntar aqui. Você lembra quais eram as duas características dos profetas no Antigo Testamento? Quem lembra? Depois de 4 aulas. Muito bem. Palavra autoritativa, ou seja, aquilo que eles falavam era a palavra de Deus, e a abrangência, ou seja, todo o povo da aliança estava submetido, ou deveria estar submetido àquilo que o profeta dizia. Nós vimos que essas características pertencem aos apóstolos no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo não fundou todas as igrejas a quem ele escreveu carta. Ele escreve cartas a igrejas que ele não fundou, e elas devem submissão à palavra do apóstolo, porque eles têm abrangência, assim como os profetas no Antigo Testamento. O que é importante aqui? A abrangência dos profetas, não dos apóstolos. A abrangência dos apóstolos era geral, todo o povo da aliança. Mas a abrangência dos profetas, via de regra, se restringia à sua comunidade de fé. Nós falamos isso, não é? Mas vamos ver exceções. Havia exceções. E as exceções se chamam profetas itinerantes. Aqueles profetas que viajavam de comunidade em comunidade, de igreja em igreja, às vezes de casa em casa. Você sabia que a maioria das igrejas se reunia na casa dos irmãos? Já pensou em abrir tua casa lá? Pra toda semana a gente estar lá na sua casa? Cultuando. E não era uma vez por semana não, tá? Que tinha culto não, tá, irmão? O pessoal tava junto todo dia. Se bobear, tinha culto sempre, tá bom? Então o pessoal, esses profetas itinerantes iam batendo de casa em casa, não é? De comunidade em comunidade. Quero que você abra comigo em Atos no capítulo 11. Nós vamos ver um desses profetas e vamos analisar a sua profecia. Profeta Ágabo. Atos 11. Vou pedir para algum irmão ler. Se bem que o texto é grande, deixa que eu vou ler, por causa do tempo. Do 19 ao 30. Acompanha comigo, Atos 11, de 19 a 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Percebe aqui comigo, vai acompanhando. Versículo 20. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 27, presta atenção comigo. E naqueles dias desceram quem? O que está dizendo aí? Desceram o quê? Profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles quem? Um dos profetas, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Tá bom até aí, o versículo 27. Versículo 29. Muito bem. Vamos ver aqui então, irmãos, em que contexto a Bíblia localiza a atividade dos profetas do meio da igreja e no Novo Testamento. Percebe aqui comigo, tá? Vou te contextualizar, que os profetas aparecem de modo relevante, talvez a primeira vez no livro de Atos, em um momento crucial do evangelismo aos gentios. Porque, via de regra, nós consideramos que o evangelismo, a pregação do evangelho, ela cumpriu 3 estágios. O primeiro estágio a gente encontra ali em Atos no capítulo 8, porque tem muita gente que pensa que em Atos 2, né, quando desceu o Espírito Santo e foram batizados e falaram em outras línguas, e pessoas de outras nacionalidades ouviram aqueles irmãos falando em outras línguas. Tem muita gente que pensa que os gentios foram anexados à igreja naquele momento, mas esse não é o consenso geral. Muito provavelmente, os gentios não foram anexados à igreja naquele momento ali, tá? Não chegaram. A grande maioria, se não a totalidade dos irmãos, era de judeus crentes, judeus que haviam se convertido, tá? Homens circuncidados. Então, quais são os 3 estágios de evangelismo que nós encontramos em Atos, por assim dizer? Primeiro, nós encontramos em Atos 8, Filipe pregando aos samaritanos. Obrigado, Thiago. Atos 8, versículo 5. Diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, é a primeira vez que a gente percebe aqui os apóstolos pregando o evangelho a um não-judeu. Mas ainda assim, irmãos, você lembra quem são os samaritanos, não é? O samaritano é um meio judeu. A gente sabe que eles têm lá as suas desavenças e tudo mais, mas, por exemplo, quando Jesus chega e tem contato com aquela mulher samaritana, em João no capítulo 4, o que ela diz? Olha, nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui nesse monte, vocês dizem que é naquele monte. Percebe que ela tem acesso à religião? É um meio judeu. Então, Filipe não está falando a ninguém muito distante da aliança com Israel. Atos 8. Um segundo estágio, nós encontramos Pedro batizando Cornélio em Atos no capítulo 10. Diz assim, Atos 10, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Olha o que Pedro está dizendo em Atos 10. Em Atos 10 ainda não existe essa comunhão entre judeus e gentios. Não é lícito, Pedro está dizendo, não é lícito um judeu se chegar a um estrangeiro. Mas depois da visão que ele teve, ele diz, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha só, eles ficaram espantados. Como é que pode? Deus derramou sobre esse monte de gentio, impuro cerimonialmente, estranho às alianças. Como é que pode esses camaradas aí terem recebido o mesmo dom que nós, judeus, recebemos? E ainda tem um ponto aqui mais importante. Foi Pedro que procurou Cornélio ou foi Cornélio que procurou Pedro? Cornélio procurou Pedro. Não foi Pedro que saiu para evangelizar. Hoje a gente vai para o evangelismo da IRP. É sábado, tal hora, vamos pegar os panfletos, vamos pregar. Não foi nada disso. Pedro está em casa. Pedro, provavelmente, se não tem aquela visão, nem receberia aquele homem. Mas Deus teve que avisar. Pedro, vai chegar um camarada aí
gentio recebe esse cara? Pedro depois, irmãos, teve que se explicar por que batizou Cornélio e os gentios, sabia? Pedro teve que se... Perguntaram para ele, o que você fez não pode. Você não pode batizar esse pessoal. E aí Pedro se explica, não, eles receberam o mesmo dom que nós. Tinha gente comigo aqui que pode testemunhar. O pessoal é crente mesmo, é firmeza. Batizei eles. Como é que eu vou negar água para eles se eles foram batizados com o Espírito Santo? Percebe? Não tinha evangelismo aqui. Aí nós chegamos aqui em Atos 11, que nós lemos. Vê comigo aí, versículo 19. Olha só, de Atos 11. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles não pregaram para gentio. Atos 11, 19. Aí chega o versículo 20. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram a quem? Aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aqui o evangelho começa a ser pregado para os gentios de forma intencional. Sabe, agora eu vou pregar. Não é assim, o Cornélio teve uma visão, Deus me deu uma visão também, e agora, já que você está pedindo para eu te admitir na comunidade de fé, você vai ser admitido. Não. Aqui a igreja intencionalmente sai para pregar o evangelho, cumprindo a sua missão universal de anunciar que Jesus é o salvador do mundo, não é salvador só dos judeus. É verdade que a salvação vem dos judeus, mas Jesus é o salvador de todas as nações, de homens de todo tipo. Então é nesse contexto, por que nós estamos falando aqui sobre profecias, irmãos, sobre os profetas? Porque é nesse contexto aqui, de anúncio universal do evangelho, que os profetas aparecem. A atividade deles era importante ou não? Diz para mim. É aqui em Antioquia, no momento em que o evangelho precisa ser pregado e anunciado a homens de todo tipo, homens não judeus, é nesse contexto que a Bíblia localiza os profetas. Então perceba que a atividade deles era muito importante. Só ajeitar aqui que... A atividade desses profetas era muito importante. E nós estamos vendo aqui uma exceção, tá, irmãos? Em que sentido? Os profetas aqui eram profetas itinerantes. Você viu comigo? Eles desceram de Jerusalém e foram até Antioquia. Eles não eram de Antioquia. Via de regra, os profetas exerciam sua atividade na sua comunidade local. Lembra de Paulo organizando o culto? Em Corinto, por exemplo? Olha, tem profeta aí, fala em 2 ou 3 no máximo. Quando um levantar para falar, o outro senta. Vamos organizar esse culto para ficar legal. Todo mundo vai ter oportunidade de profetizar. Paulo está organizando o culto, a comunidade de fé. Mas aqui nós encontramos esses profetas itinerantes. Mas é muito importante nós definirmos o que é itinerância. O que é ser um profeta viajante? Por quê? Para nós não conferirmos a esses profetas uma autoridade que eles não possuíam no Novo Testamento. Primeiro, os 3 exemplos que nós temos em Atos de profetas itinerantes, Atos 11, 27, 21, 8 e 21, 15, ou melhor, e 15, 32, perdão, Atos 11, Atos 21 e Atos 15, você vai perceber que em todos esses momentos em que Atos nos mostra a atividade dos profetas, essa itinerância tem um propósito. Não é uma itinerância assim, ó, vou viajar, vou bater de casa em casa, de porta em porta, aleatoriamente. Sabe como é? Vou ver se tem igreja aí para eu pregar, vou ver quanto é que paga para pregar nessa igreja, vou nessa comunidade, bato nessa casa aqui para ver se vão me receber, se vão ser hospitaleiros ou não. Não é uma itinerância aleatória. Tinha um propósito. Percebe? O evangelho foi pregado em Antioquia, muitos se converteram ali. O que é que Jerusalém percebeu? Opa, está precisando de gente para pregar lá, para revelar para esse pessoal, para pregar o evangelho. Está precisando de gente para exortar o arrependimento. Vamos descer profeta lá de Jerusalém para Antioquia. Percebe que tem um propósito? Tem uma finalidade. Não é uma itinerância aleatória. Uma segunda coisa importante que nós percebemos em Atos 11 é que essa itinerância não pertencia somente aos profetas, diferente do que muita gente pensa. Pertencia também aos mestres. O que Barnabé fez? Barnabé viu que tinha muita gente se convertendo ali. Barnabé falou, eu não dou conta de pregar para esse pessoal todo. Eu preciso chamar alguém para ensinar. Quem ele chamou? Você leu aí comigo em Atos 11. Quem ele chamou? Pode falar. Saulo, muito bem. Ele chamou Paulo. Ele foi lá em Tarso. Antioquia, para Jerusalém, são mais de 400 quilômetros. É daqui para São Paulo, é longe. Mas Tarso é um pouquinho mais perto, são 160 quilômetros. Então ele falou, pô, ir em Jerusalém buscar alguém para pregar aqui vai ser difícil. Eu vou aqui em Tarso, que é mais perto. Busco Paulo, e durante 1 ano eles pregaram em Antioquia.
Então percebe? A itinerância, a viagem, não era própria apenas dos profetas. Os mestres, os doutores, os pregadores de maneira geral, os evangelistas também eram viajantes. E nós podemos ainda ampliar esse entendimento no sentido de que as viagens naquela época eram muito comuns. No Império Romano, naquele momento, nunca se viajou tanto naquele momento quanto antes. As estradas eram melhores, mais acessíveis, um pouco mais de segurança, se vivia na Pax Romana, não é? Então, perceba, viajar era um hábito, era normal. Então, levantou a mão? Não? Viajar era normal, não era algo próprio dos profetas, sabe? Como se justifica hoje para dar a abrangência à atividade profética no Novo Testamento. Era normal viajar. Paulo saiu de Tarso, 160 quilômetros, foi para Antioquia ensinar durante um ano. Por quê? Porque tinha novo convertido. Precisava de gente ali para pregar. Mas o que nós não podemos negar é o conteúdo da profecia de Ágabo. Você percebeu qual foi o conteúdo da profecia? O que Ágabo profetizou aí? Uma grande fome. Isso não é chamar ao arrependimento. Isso não é identificar o que está acontecendo no momento, isso é antever o futuro mesmo. Então, os profetas no Novo Testamento também tinham revelações da parte de Deus daquilo que aconteceria no futuro. Tá? Às vezes, pessoas da nossa tradição de fé, eu digo isso, tentam negar certas verdades que a Bíblia nos esclarece para tentar justificar nossa compreensão. Mas nós temos que ser fiéis ao texto exegeticamente. Tá? Então, o texto é claro dizendo que havia atividade profética no sentido de antever o que vai acontecer, de anunciar os eventos. Deus revelava para os profetas naquele momento o que aconteceria. Olha o que diz o versículo 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Vou responder aqui o Tiago, que uma vez me perguntou o que significava isso, dava a entender, né? Perguntou, mas ele profetizou aqui, mas o texto diz que ele dava a entender. Esse dava a entender tem a ver com a forma da profecia. Ele não disse claramente assim, haverá uma grande fome no período de Cláudio. Ele não disse isso. Ele dava a entender. E o que é profetizar dando a entender? Tem vários exemplos na Bíblia. Faraó, quando sonha com vacas gordas e magras, ele não sonhou com pobreza e com riqueza. Era um tipo, né, que apontava para determinada coisa que aconteceria. Então, a forma da profecia de Ágabo provavelmente era uma forma alegórica, simbólica. Assim como ele fez, nós vamos ver daqui a pouco, em Atos no capítulo 21, prevendo o que aconteceria com Paulo quando ele fosse a Jerusalém. Então, assim, dava a entender, significa forma. Mas nós não podemos dizer que a igreja, incluindo os apóstolos, naquele momento, receberam isso como uma profecia. Olha o versículo 29. A igreja recebeu como profecia. Os apóstolos obedeceram. Olha o que diz. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. A profecia se cumpriu. Ele disse o que aconteceria no futuro. Deus não revelou isso aqui a nenhum apóstolo. Deus revelou a um profeta. Ele disse o que aconteceria. Aconteceu e os discípulos mandaram levar recursos, já que estava com fome, estava vendo fome, manda recurso para o pessoal da Judéia, de Jerusalém, que eles vão precisar. Então, inclusive nós podemos fazer esse parêntese, né? A maioria dos historiadores não consegue identificar um evento especificamente de fome nesse período de Cláudio, mas na verdade vários dados corroboram que houve um grande período de fome durante todo o reinado de Cláudio. Então, assim, não é que Ágabo estava profetizando um evento específico, sabe? Um dia específico, vai acontecer isso tal dia? Não. Ele profetizou o que aconteceria naquele reinado inteiro. E houve fome. Os irmãos na Judéia precisaram ser socorridos. A igreja recebeu como profecia, como palavra de Deus. Alguns dizem que essa profecia aqui aconteceu no ano 44, por volta do ano 44, que é bem possível Cláudio já ter reinado um pequeno período de tempo e depois ter grande fome no seu reinado. Então perceba, os profetas no Novo Testamento
recebiam da parte de Deus revelação daquilo que aconteceria no futuro. Nós estamos vendo se cumprindo aqui. Mas aqui, vamos lá. Vamos atentar aos detalhes, o que é importante. Muito bem. Essa atividade profética de revelar o que acontece no futuro, ela tinha uma importância individual ou uma importância coletiva? Coletiva. Deus, sempre que revelava algo aos profetas, revelava algo predominantemente coletivo, de importância coletiva, não de importância individual. Deus não favorecia ninguém dizendo aquilo que o camarada vai passar na vida para evitar sofrimentos, sabe, do tipo, você vai casar com a irmãzinha fulana, espera no Senhor, aquilo ali vai dar certo, vai naquela ali que é garantido. Ó, tua profissão tal, não fica batendo cabeça por aí não, entendeu? Igual o Zacarias fez com João Batista, vai ser profeta, o pai já viu, então eu tô te revelando, não precisa ter dor de cabeça, estudar pro vestibular, não precisa errar, tem gente que faz 2, 3, 4 faculdades para descobrir o que quer fazer da vida, né? Com 35, 40 anos. Acontece. Faz um monte de curso técnico, né? Gente que tem um currículo enorme, mas trabalha só com uma das coisas ali que ele faz. Porque é isso mesmo. Deus não revelava coisas aos profetas no Novo Testamento para dar vantagens individuais a ninguém, irmão. Deus estava revelando coisas que eram relevantes a quê? Ao programa, ao projeto de redenção do próprio povo de Deus. A fome aqui não era importante? Ia alcançar todo aquele povo. Então Deus estava ajudando a consolar, a confortar, a facilitar a vida do povo. Então Ágabo recebeu uma revelação, olha, vai ter fome. O que aconteceu? Os discípulos se prepararam, manda ajuda para os irmãos da Judéia, vamos nos ajudar mutuamente, e Deus está abençoando através de uma profecia toda a coletividade dos crentes, não um indivíduo. Percebe a diferença daqueles que profetizam ou dizem profetizar nos dias de hoje? É sempre uma vantagem individual. Eu não vi ninguém profetizar a pandemia. Eu não vi ninguém dizer que a pandemia ia chegar. Sim ou não? Tem aquele famoso pregador aí, tá 20 anos na internet falando que nunca ficou doente. Aí tem um monte de compilado de vídeos dele espirrando e suando o nariz num púlpito, que ele não fica doente. Percebe? Não existem vantagens individuais, irmãos. Olhe para a vida dos mártires, olhe para a vida de homens santos, homens sérios, que viveram muito menos do que nós. Homens que morreram com 30 anos, 20 e tantos anos, sofridos. Então não existem privilégios individuais, irmãos. Tem pessoas que, de fato, Deus tem os seus motivos todos santos, bons, perfeitos. Deus tem os seus motivos e pessoas sofrem menos do que outras pessoas. É verdade. Mas eu tenho convicção que para os seus filhos Deus dá a graça necessária para aqueles que passam por mais sofrimentos. Tá? Deus dá. Então, assim, não existem privilégios individuais em profecias. Existe um contexto de redenção. O que é importante para a redenção aqui? João Batista apontou para Jesus. Olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. Isso é importante para a redenção. É importante para o coletivo. Não é importante para João Batista. Você queria ter a vida de João Batista? Eu não queria. Né? É muito bom ter o poder que João Batista tinha. Eu não queria ter aquela vida, irmão. Nasceu mal, viveu mal e morreu mal. Tá? Viveu no deserto, comendo mel e gafanhoto, morreu sendo justo, pregando contra o camarada que estava ficando em adultério com a esposa do outro. Esposa do irmão. Coisa terrível. Então, percebe? Todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer ter a vida do profeta. Não é verdade? Muito bem. Vamos ver um exemplo? O exemplo de Oséias. Algum irmão pode abrir? Só me passou aqui o versículo, mas eu vou achar aqui. Se alguém achar antes, é o versículo propriamente que Deus manda ele casar com Gomer. O próprio versículo 2, né, já nos orienta. Oséias 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Pode ler o versículo 3 também. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Muito bem. Como eu disse, eu não vou entrar na polêmica aqui se isso aqui aconteceu de fato ou se é uma visão que Oséias teve. Existem várias interpretações para isso. Há quem pense que isso aqui não aconteceu na prática, tá? Que é uma visão que Oséias estava tendo. Não importa, não vou entrar. Mas o importante é o seguinte:
Deus está mandando Oséias casar com Gomer. É porque Gomer é a mulher ideal para casar? Deus tá falando para ele casar porque, ó, esse casamento vai ser uma bênção para você. Pensa numa mulher bacana, ilibada, firmeza. Vai ficar ali do teu lado, ó, vai te fazer crescer. A mulher sábia edifica a sua casa. É isso que Deus está fazendo com Oséias? Não tem privilégio individual nenhum. Pelo contrário, o que Deus está fazendo aqui? Deus está acusando Israel de adultério, de infidelidade. Deus está usando o exemplo de Oséias para acusar o pecado do povo. Ou seja, Deus está preocupado aqui com a individualidade de Oséias ou com o plano de redenção? Com Israel, com a coletividade? Com a coletividade. Ele é um profeta, ele tem que sentir a dor que Deus sente pelo adultério do povo. Então Deus está usando Oséias como exemplo. Não tem privilégios aqui, ó, casa com a Gomer. Ela é uma bênção. Não era uma bênção. A Gomer é a última mulher que alguém quer casar, irmãos. É a última mulher. Percebe? Mas por causa do plano de redenção, porque Deus tinha algo a revelar sobre a salvação, sobre a nação de Israel. Percebe? Pode ser as revelações do futuro poderiam dizer respeito aos reinos, aos reis, aos apóstolos. Nós vamos ver, Atos 21. Por quê? Por que revelar algo da vida pessoal de Paulo? Porque Paulo é importante para o plano de redenção. Quanto mais tempo Paulo vive, quanto ou menos tempo, isso influencia na plantação de igrejas, na pregação do evangelho, na doutrinação, na composição do corpo doutrinário da igreja no primeiro século. Então, falar a respeito da morte de Paulo, ainda que seja um evento individual na vida de uma pessoa, é Paulo. Atos 21 você vai ver. Falar da morte de Paulo impacta em todo o povo de Deus. Agora, falar da morte do Henrique aqui de Maricá. Muda o quê? Para quem? Muda nada, irmãos. Né? Morreu hoje, domingo que vem, tá tudo normal, segue a vida, tá tudo bem. Então, percebe como as profecias individuais, elas tinham sempre uma intenção e uma aplicação coletiva. Nunca se referiam a algum tipo de benefício individual. Vamos ler para terminar? Se algum irmão quiser comentar, pode falar. Vamos ler para terminar ainda em Atos, no capítulo 21. Esse texto que eu estou lendo, que eu estou citando, perdão, nós vamos ler. Capítulo 21, versículos 10 e 11. Qualquer irmão pode ler. E decorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, o nome Ágabo. E vendo conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus a Jerusalém o homem de quem está cerca, e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém. Percebe aqui, Ágabo, mais uma vez. É interessante que Lucas, né, que é o escritor de Atos, ele tem um interesse aqui por Ágabo, né? Ele se encontrou com Ágabo aqui em Cesareia, no capítulo 21. Então é por isso que ele está falando de Ágabo, tá? Mas tinha outros exemplos. É porque ele era chegado a Ágabo, Lucas, que escreve Atos. Mas ele poderia ter dado outros exemplos de profecias aqui. Sem dúvida, outros profetas anteviram coisas que aconteceram. Mas aqui, essa forma aqui, Tiago, da profecia, percebe? É aquilo que diz lá o capítulo número 11, dava a entender pelo Espírito. Olha como é que ele profetiza. Tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus farão ao dono desse cinto. Percebe? É simbologia. Então essa maneira... essa era a maneira com que Ágabo profetizava. Ele não dizia assim diz o Senhor e tudo mais, e falava claramente. Entendeu? Mas aqui, mais uma vez, ele está o quê? Vendo o que vai acontecer no futuro. Paulo, se você continuar lendo, a gente não vai ler, Paulo não se importa muito não, tá? Paulo sabia que tivesse que morrer, ia morrer, ele estava tudo bem. Ele falou assim, vocês querem me entristecer, me falando isso aí pra mim? Tanto faz, eu vou pra lá, pode falar. Aham. Tá decidido. Aham. Sim, sim. Sim, sim.
Aham. Acabou avisou, olha. Os judeus vão fazer lá, vão entregar nas mãos do gentio, vão amarrar com esse cinto as mãos e os pés, né? E Paulo não quis saber, não. Paulo diz lá, vocês querem me entristecer falando essas coisas para mim, né? Mas foi a profecia que ele diz, ó, assim diz o Espírito Santo, né? Falou Deus, o profeta vai falar, né? Então a gente vai encerrar por aqui, deixando essa, não vou dizer pulga atrás da orelha não, mas essa informação importante, tá? Aí depois a gente vai ter que entender como é que isso funcionava. Então, Henrique, os profetas revelavam coisas no Novo Testamento, na igreja revelavam. É interessante, vocês conhecem o Didaquê, que é o ensino dos apóstolos no primeiro século? Não é algo inspirado, obviamente, nós não podemos dizer que aquilo ali não teve alterações, óbvio, mas é muito interessante. Então, assim, os profetas são mencionados algumas vezes no Didaquê. Inclusive, eles tinham autoridade para organizar o culto, diz lá, sabe? Então, assim, Paulo estava organizando o culto, não estava? Se tiver 3 aí, profeta, se tiver profeta aí, no máximo 2 ou 3, quando um levantar para falar, o outro senta. Então, diz o Didaquê, que é o ensino dos apóstolos, que os profetas também tinham autoridade para organizar o culto. Então, assim, eles estavam sempre em segundo lugar no Novo Testamento, não é? Depois dos apóstolos, abaixo do ensino dos apóstolos, estavam os profetas. Não quer dizer que eles não deviam submissão aos apóstolos, nós já vimos isso, não é? 1 Coríntios 14. Se vocês julgam ser espirituais e profetas, vocês devem receber aquilo que eu falo como um mandamento. Ou seja, eu dou um mandamento, sou apóstolo. Então, se vocês são espirituais, vocês devem estar submissos. Uma outra, pode falar. Uhum. Sim, tem na internet. Ele manda ficar um, na verdade, né? Fique um, no máximo, estourando esses profetas itinerantes aqui. Então, assim, ó, se bater alguém na sua porta ou na sua igreja, e ele pedir ajuda, auxílio, porque nós pregamos sobre hospitalidade em 2 João e 3 João, vocês lembram? Então, assim, vocês têm que ser hospitaleiros com esse pessoal. Porque eles saíram, de João, né? Eles saíram pelo nome de Deus, em nome de Deus. Versículo 7 de 2 João. Então, pelo seu nome saíram. Então, veja, vocês têm que acolher. Agora, se ele quiser ficar aí, é um dia. 2, é no máximo 2. Ele tem que dar uma boa explicação para ele dormir e comer aí na sua casa 2 dias. 3 dias, manda embora que é falso profeta. Tá querendo se encostar aí, tá querendo se aproveitar. Um é pouco, né? 2 é bom, 3 é demais. 3 dias no máximo. Uma outra coisa interessante, já que temos 5 minutinhos, temos 8, né? Faltam 8 para as 10. Eu não tinha anotado aqui não, mas eu vou fazer. Vou ler. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. É em Atos também, pode ir abrindo comigo aí. Atos 21 mesmo. Antes do texto que nós estávamos lendo. Atos 21, versículo 9. Algum irmão pode ler. Atos 21, 9. É a filha do evangelista, isso. Não, de Ágabo não. Filha de Filipe, é. Uhum. Então, olha aqui. O ministério profético estava em que lugar na hierarquia, digamos assim, da igreja? Em segundo lugar. Era um lugar de destaque, abaixo apenas dos apóstolos. E nós encontramos aqui 4 mulheres profetizando. Percebe comigo? As mulheres não tinham um papel secundário na igreja, tá, irmãos? Quando nós falamos a respeito de autoridade, de submissão, por exemplo, as mulheres não devem ser submissas aos homens. Isso não é um ensino correto. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, o que é diferente. Então, a minha esposa deve ser submissa a mim, mas não significa que todas as mulheres da igreja devem ser submissas a mim. Percebe que tem uma diferença muito grande? Então, existe um tipo de viés hoje em dia de que as mulheres são submissas aos homens. Isso não existe, biblicamente, ok? Existe sim, submissão feminina ao seu marido. As mulheres devem ser submissas ao seu marido. Então, Joane deve submissão a mim, não aos outros homens da igreja. E assim, vice-versa. Percebe que é uma sintonia fina, mas que faz muita diferença? Então, assim, as mulheres ocupavam aqui um papel de destaque no Novo Testamento. As 4 filhas dele, de Filipe, profetizavam. Abaixo dos apóstolos vinham os profetas, corroborando aqui talvez com a mensagem do Ano Novo, né? Acho que foi no Ano Novo, que o Túlio trouxe a respeito do ofício diaconal por parte das mulheres, que em alguns ambientes na história da igreja aconteceu, nós sabemos. Então, assim,
Nós não estamos falando a respeito de ensino de pastorado feminino, nós sabemos muito bem a posição bíblica a esse respeito, mas isso não significa que as mulheres estão colocadas num segundo plano, que as mulheres são menos importantes e que Deus não usou as mulheres no plano de redenção. Isso não é verdade. Tá? As mulheres têm um plano tão importante quanto os homens no plano de redenção. As mulheres são tão importantes quanto os homens na igreja, na vida da igreja, no crescimento da igreja. Amém? Alguém quer falar? Dúvidas? Então vamos orar. Todo mundo entendeu, irmãos? Não é possível que está tudo tranquilo? Então tá bom. Pode falar, Rafael. Eu não vou fazer a exegese desse texto agora, posso fazer depois. Mas assim, o que a gente sabe, eu vou definir os dois ambientes. Na igreja, o pastorado é exclusivo dos homens, nós sabemos. O próprio Paulo diz o motivo, é porque Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. E não foi a mulher, não foi o homem que pecou primeiro, mas foi a mulher. Esse é o argumento de Paulo, não é? Foi Eva que pecou primeiro e não Adão. Então, assim, o pastorado é exclusivo dos homens. É que se eu te responder essa pergunta só sim ou não, aí a gente não abre aqui. E no âmbito familiar, as mulheres devem submissão aos seus maridos. Isso não significa todas as coisas que eu disse, né? Que as mulheres estão relegadas a um plano secundário. Mas nós podemos tratar depois desses assuntos também. Isso. Aham. Aham. E além disso, é claro, né, nós sabemos que as relações de hierarquia, como o próprio Catecismo Maior de Westminster trata, elas não se dão apenas no sentido de sexo, homem e mulher, tem diversas questões, os mais velhos para os mais novos, é o quê? Uma mulher mais velha e um homem mais novo? Qual tipo de relação que há entre uma mulher mais velha quando ela fala com um jovem, por exemplo? Então existem vários tipos de relações nisso, né? Quem é que está falando? É um jovem, mas é um pastor que está pregando? Ele está pregando ali, ele está exercendo a autoridade de oficial da igreja? É uma mulher mais velha, mas tá entendendo? Então, assim, as relações têm várias camadas, não é só homem e mulher. E eu dando ordem, pastor, vou falar. Aí o senhor assim, é ela que manda vocês? É, a nossa chefe. Um senhorzinho, né? Você não pode, não. Nada de. Principalmente os jovens, nada de red pill, esse movimento aí, já viu? Foge desse negócio, pelo amor de Deus, desse negócio. Sabe? Os homens estão revoltados com as mulheres, com essa geração, muito frustrados. Nós vimos uma desgraça aí acontecendo esses dias, não é? Do camarada que matou os próprios filhos, enfim, por causa de um divórcio. Então, isso é fruto do pecado, né? Então, assim, foge desse negócio, sabe? De querer submeter a mulher a uma condição de estereótipo. A mulher é inferior a mim. Isso não existe. Paulo diz diversas vezes, em Cristo não há judeu e grego, não há cor, diferença de cor, não há rico nem pobre. Na igreja e no reino de Deus nós somos todos iguais. Sem dúvida. Sim. Perigo, né? Citando esse caso horrível essa semana e tantos outros que não param, não tem parado. É justamente essa questão, isso é muito delicado, e não é só no meio secular, né, fora, mas também no meio da igreja, onde o homem, isso tem que ficar muito claro, porque o homem ele não é dono, ele não é, a mulher, ele não é dono da mulher, o homem não é o dono da mulher. Então, isso tem que ficar muito claro, porque aí fora tudo bem, não justifica, mas infelizmente é a falta do conhecimento, né? Mas assim, senão a coisa desanda de vez. Porque É porque a ordem. não passa a ser.
né? Eu não sou propriedade. É porque a ordem não é assim, ó. Maridos, façam as vossas mulheres submissas. A ordem não é essa. Não é assim. A ordem é mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Então é um mandamento para a mulher. Não é maridos, façam as vossas mulheres se submeterem a vocês. A ordem para o homem é amar de maneira sacrificial. Esteja disposto até a morrer pela sua esposa. Essa é a ordem para o homem. Aham, exato. Aham. Mas uma boa mulher vai se sujeitar ao seu marido. Uma boa mulher cristã vai se sujeitar ao seu marido. E um bom homem cristão vai dar a vida pela sua mulher, pelos seus filhos, pela sua família. Amém? Vamos ficar de pé? Pedir para o Breno fazer uma oração para terminar. Amém. Graças a Deus.